Sejam bem-vindos então a esta aula aqui comigo, Bernardo Kister, no Congresso Conservador Online. Eu estou muito agradecido de estar aqui, a oportunidade que me foi oferecida para dar esta aula para vocês a respeito do anticonservadorismo na igreja. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Igreja Católica pode ser um grande exemplo para nós aprendermos o que é de fato o conservadorismo e como ele foi destruído, né? Porque o conservadorismo, vocês bem sabem, ele não é de maneira alguma uma ideologia. Ele é muito mais um estilo de vida ou um jeito de encarar o mundo. Ou seja, nós não estamos preocupados como aqueles que não são conservadores e são, por exemplo, progressistas. A nossa preocupação não é transformar o mundo. A nossa preocupação não é criar uma sociedade nova, porque nós bem sabemos que isso não é possível. O que nós sabemos é que é possível fazer mudanças locais, paulatinas, conservando aquilo que deu certo, melhorando aquilo que deu certo e pode ser melhorado, fazendo isso em volta da comunidade, através da confiança mútua, todo mundo, vamos dizer, juntos, sem grandes processos, sem grandes dependências do Estado, mas confiando muito mais na ação individual entre em comunidade, pequenas corporações de pessoas e nas famílias, do que, por exemplo, depender do Estado para fazer grandes mudanças, né? E de grandes corporações, grandes empresas, etc., né? Nós, os conservadores, acreditam que esse é o melhor modo de ser feito, porque é assim que o mundo funcionou mais ou menos bem desde então, né? Nós sabemos que os conservadores não fizeram um mundo perfeito, né? Mas onde eles puderam colocar as suas mãos e tocar o seu projeto, a coisa foi muito melhor do que nos lugares que adotaram o progressismo. E é aí que eu quero chegar para caminhar com vocês no exemplo da Igreja Católica. Quando eu trato do assunto da teologia da libertação, e vocês sabem que é um assunto ao qual eu tenho dado muita da minha atenção a ele, eu consigo traçar, junto com alguns historiadores, alguns teólogos e alguns pensadores, que o início de toda essa história, podemos dizer que na sua raiz está a Revolução Francesa. Não é? É inevitável. E a curiosa Revolução Francesa, nós traçarmos este início do progressismo na igreja, porque é durante este período mesmo da Revolução Francesa que surge o primeiro bastião, vamos dizer, o fundador do conservadorismo, como assim é conhecido, o Edmund Burke, que também escreveu as suas reflexões sobre a Revolução na França, né? Ele era filho de católico, se eu não me engano a sua mãe era católica, seu pai era protestante, e ele trabalhando, né, como parlamentar inglês que era, do lado conservador, né, ele tentou fazer com que a Inglaterra não endossasse a Revolução Francesa, mas endossasse o movimento de independência americano, o que alguns acham que é uma incongruência, mas na verdade não é nenhuma, porque a Revolução Americana, assim chamada, não era uma revolução, mas simplesmente um movimento de independência da Inglaterra para criar uma própria sociedade, uma sociedade independente americana, que não iria ser revolucionária, porque ela não iria romper com os costumes pré-estabelecidos. Né? Os Estados Unidos não era uma monarquia, os Estados Unidos não era um sistema, por exemplo, monárquico católico, né, como era o brasileiro, mas era de base protestante, e eles assim o manteriam e o mantiveram até hoje, né? Então eles não romperam com as estruturas anteriores para poder instaurar uma nova sociedade, como foi feito na Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa você tinha uma monarquia francesa, católica, né, com uma bela tradição estabelecida, e de repente chegam os bolcheviques, vencem os jacobinos na Assembleia, matam o rei uns anos depois, em 1796, ou se não me falha a memória, matam Luís XVI e instauram ali um novo governo, obviamente revolucionário, porque eles romperam com as estruturas, estatizaram a igreja, eles transformaram os padres que aceitaram ser submissos ao governo em funcionários públicos, portanto recebiam dinheiro do Estado, e transformaram as propriedades que eram da igreja em propriedades estatais, e as igrejas então tinham concessão para usar aquele terreno que estavam ali muito antes do Estado republicano francês. Né? E os padres e os leigos que se opuseram ao governo da nova República Francesa foram, obviamente, assassinados. Né? Existe uma história, um fato histórico que foi sonegado a todos nós, que aconteceu na Revolução Francesa, que foi como é chamada, Revolta de Vendéia, né? Que foi o primeiro genocídio moderno. Né? O primeiro genocídio moderno, e foi, não coincidentemente, de cristãos católicos monarquistas. Vejam só. Por quê? Se você tem
como tinham os revolucionários franceses, um projeto de construção de uma nova sociedade mediante a concentração de poder, e esse é o conceito de revolução, de revolucionário, desculpe, de mentalidade revolucionária que o professor Olavo de Carvalho ensina. Se você tem um projeto que você concentra poder num determinado grupo para transformar completamente a sociedade, né, fazendo uma ruptura com as estruturas estabelecidas, o que é que você faz com as pessoas que não se adequam à sua estrutura de nova sociedade? Você as coloca fora da sociedade, geralmente você as mata. Né? Você não vai exilar metade do país, então é mais fácil você matar a parte que não concorda. E foi isso que aconteceu de modo muito sucinto, depois vocês podem até procurar, fica aqui como lição de casa desta aula, estudar mais sobre a revolta de Vendéia, que aconteceu, se não me falha bem a memória, em 1793 aconteceu, onde mais de 150 mil cristãos católicos foram mortos. Todos eles lutavam contra o Estado na base sob o símbolo do Sagrado Coração de Jesus, que estava escrito embaixo, Dieu et le roi, ou seja, Deus e o rei. Né? Se uniram a eles, inclusive, os protestantes, etc., mas Danton, Robespierre, esse povo, não aturou esta revolta e esta insubmissão ao governo revolucionário francês, então eles mataram aproximadamente 150 mil, nas estatísticas mais conservadoras, mataram 150 mil cristãos católicos e protestantes. Homens, idosos, crianças e mulheres, todos. Foi um extermínio geral que eles fizeram ali em Vendéia. Portanto, é interessante perceber como essa mentalidade revolucionária sempre foi marcada por uma vontade incessante de eliminar aqueles que não se encaixam no seu projeto de poder. Isso não foi diferente de maneira alguma em outros lugares do mundo. Né? Na própria Revolução Protestante, que havia acontecido mais ou menos 270 anos ali antes da Revolução Francesa, foi a mesma coisa. Né? Os protestantes perseguiam protestantes perseguiam católicos porque eles tinham um projeto de sociedade novo. Né? Assim foi na Revolução Russa, assim foi com a Alemanha nazista de Hitler, assim está sendo com a nova Revolução Sexual, em que eles não matam pessoas, mas acabam com a sua reputação, e assim será com todo movimento revolucionário que, mediante a concentração do poder, tenta transformar a sociedade à sua imagem e semelhança. Não é? Então, vejam essa questão da Revolução Russa. Há um livro muito interessante aqui, chamado Teologia da Libertação, Salva-Vidas de Chumbo para os Pobres, em que eu já indiquei muitas vezes no meu canal, e eu indico também a você, porque este livro traça uma retrospectiva histórica muito interessante do movimento revolucionário dentro da igreja. As pessoas acham assim que o movimento revolucionário dentro da igreja, ou seja, este anticonservadorismo dentro da igreja, é uma coisa recente do século XX, mas não, ela já vem do século XVIII. Né? Aqui eu pego algumas citações coletadas pelo seu Julio Loredo Scui neste livro, em que ele pega, por exemplo, um dos grandes atores do período da Revolução Francesa, chamado François-Noël Babeuf, que era conhecido mais como Graco, que viveu de 1760 até 1797. E ele diz o seguinte: a Revolução Francesa é apenas a precursora de outra revolução, muito maior, muito mais solene, tratando-se aqui, ensinando a igreja, e que será a última. E aí Pierre Gachot, que é um historiador, explica: sua ideia é de que a revolução tinha falhado porque não havia sido feita até o fim. Todas as medidas adotadas foram boas, mas significavam apenas um primeiro passo para uma reforma radical da propriedade privada, isto é, para a comunidade de bens e tarefas, evidentemente, tratando-se de um coletivismo integral que deveria ser ditatorial. Depois nós tivemos tantos outros aqui, católicos do socialismo utópico, como Claude-Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Philippe Boucher, Pierre Proudhon. Né? Nós tivemos aqui, por exemplo, o fundador dos carbonários franceses, Boucher, que se converteu ao catolicismo em 1830, mas nunca abandonou a sua ideologia revolucionária socialista. Não? Isso aqui, 1830, é 18 anos, portanto, antes do Manifesto Comunista de Karl Marx, mas ele já tinha ideias absolutamente comunistas aqui, talvez por intuição. Né? E ele dizia o seguinte: cristianismo e revolução são a mesma coisa. O único erro da igreja é não ser revolucionária. Isso caberia na boca do Boff, no seu Twitter hoje. Não é? Ou seja, tratando a igreja como um instrumento da revolução e não de fato como se o pensamento revolucionário fosse intrínseco à igreja. Ele não o é. Não tem como o cristianismo ser revolucionário na sua essência. Por quê?
porque o projeto de revolução, ou seja, o projeto de instauração de uma nova sociedade mediante a concentração de poder, não acontecerá por mãos humanas. O cristianismo sempre acreditou, a Igreja Católica principalmente, sempre defendeu que não é função humana instaurar um reino de Deus aqui na Terra. Isto é função e prerrogativa divina. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo está lá no Apocalipse, que num futuro, um dia, ele vai vir aqui, vai julgar os mortos, vai julgar os vivos, e então ele mesmo vai fazer um mundo novo, né? Segundo está lá Apocalipse, acho que 22, né? É esse que faria um novo céu e nova terra. Bom, e isso as pessoas acham que é função humana, ou seja, mediante a concentração de poder humano através do Estado, porque é a principal estrutura organizativa hoje moderna, que tem poder de modificar a vida das pessoas e das sociedades, inclusive com o uso da força. Eles acham que isso é possível, você concentrar poder no Estado ou em grandes grupos, né? O Estado aliado com grandes organizações, que é um modelo estilo fascista, você modifica a sociedade para a maneira que você quer, né? Esta ideia começou, obviamente, de modo incipiente com Genebra de Calvino e depois com um modo muito mais amplo na França dos revolucionários jacobinos, né? Então, nesse movimento francês, da Revolução Francesa, nós tivemos o início vamos dizer, do que esse cristianismo progressista, e tivemos também o início de um conservadorismo com Edmund Burke, que eu aí retorno rapidamente aqui a ele, e digo que uma das bases do seu conservadorismo era justamente a consideração de que o problema das sociedades utópicas é que ela não considerava o homem como o principal agente histórico. Ou seja, Edmund Burke tinha na sua mente uma coisa óbvia: o homem é imperfeito, o homem não é capaz de, através de si mesmo, fazer algo perfeito. Por quê? Porque ele tinha uma concepção cristã do mundo, de que o homem tende para o mal e ele tem dentro de si uma espécie de constante inclinação de revolta contra Deus e dificuldade de fazer o bem. Ele só pode fazer isso auxiliado pela graça divina e em comunidade de confiança, uma vida sacramental, etc., né? Então, uma das bases do seu conservadorismo era justamente essa, a constatação de que o homem é mau. E isto nós constatamos. As grandes religiões, as grandes filosofias, etc., tentam sempre lidar com este fato da maldade humana, que é inegável, e tentam trazer soluções para isso. Porém, todo este povo aí revolucionário adora adotar a tese de Rousseau, de que o problema não é o homem em si, de que ele não é corrompido por natureza, ou seja, ele não herda o pecado original. Não, o homem não é mau por essência, o problema é a sociedade que o corrompe, ou seja, levando a cabo a tese de Rousseau, não é? Só que é uma tese tão idiota porque não há nenhum homem, em nenhum momento da história, que nasceu em um lugar sem sociedade. Talvez Adão e Eva, entendeu? De resto, meu filho, isso se nós considerarmos a literalidade do texto bíblico, isso é outra discussão. Mas não há nenhum homem que nós conheçamos que tenha vivido ou nascido em um lugar sem sociedade estabelecida. Isso é impossível, porque ele nasce de um pai e de uma mãe, que um pai é filho de um outro pai e de uma mãe, os seus avós, e depois o pai é filho também dos seus avós, e por conseguinte. Ou seja, o homem do Rousseau só poderia ser viável se ele nascesse com 20 anos do nada, puf, em qualquer lugar. E depois fosse a uma sociedade e fosse ser corrompido, talvez pelo próprio Rousseau, não é mesmo? Bom, isso é uma grande balela, entendeu? Então, ou você acredita que o indivíduo é a fonte do problema e a fonte da solução, ou você acredita que a sociedade corrompe o indivíduo e que você precisa mudar a sociedade para que ela mude o indivíduo. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês, e que é uma coisa estranha, é que a sociedade não existe. Sociedade alguma existiu. O que é de fato quando nós dizemos a sociedade? Pense bem, quando eu digo a sociedade brasileira, a que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao limite geográfico de um determinado número de pessoas num espaço de tempo. Mas esse grupo de pessoas é composto por indivíduos reais. Ou seja, se a sociedade brasileira é corrompida, como a gente costuma dizer, ou ela é burra, ou etc., é porque os indivíduos o são, não porque a sociedade o é. Não é a estrutura capitalista que as corrompe, é porque as pessoas são corrompidas e se permitem corromper e também fazem parte da corrupção, em menor escala ou em maior escala, não é? Então, esta é grande parte do problema, não é? E este conteúdo revolucionário de que a culpa é da sociedade e não do homem, de criação de uma nova sociedade, ou seja, de que nós temos de resolver todas as questões sociais, né? De que é obrigação da sociedade deixar todo mundo igual, né? E, mediante a concentração de poder num pequeno grupo, foi obviamente o que deu à luz a ideologia marxista, também por influência de alguns aspectos do protestantismo, como o próprio Karl Marx admite.
Ao ponto de você ter padres, por exemplo, como um padre aqui, deixa eu me achar o nome dele, Paul Naudet, que dizia o seguinte, num livro chamado La Justice Sociale, 1894 aqui. Ele dizia, enquanto não melhorarmos a situação dos trabalhadores, é inútil falar-lhes de vida espiritual e deveres religiosos. Portanto, segundo o Paul Naudet, era preciso você resolver todos os problemas sociais, acabar com a justiça social e então pregar o evangelho. Eu digo, se nós ficarmos esperando isso, até que o reino de nosso Senhor Jesus venha, ou seja, até que ele volte, nós não vamos resolver nada, entendeu? Por quê? Porque a condição de pobreza é a condição humana. Nós nascemos nus, burros, sem amigos, nós não confiamos em ninguém, ou seja, racionalmente. Nós somos pelados e pobres financeiramente, culturalmente e intelectualmente. Esta é a situação natural do ser humano. Esta sociedade que nós estamos, como eu estou aqui num quarto de hotel, muito confortável, uma boa cama, tem ar-condicionado ligado, etc. Tem uma água gelada aqui, tem um livro, tem um celular que está gravando isso. Tudo isso são criações humanas. Criações humanas que vêm da sua natureza, a imagem e semelhança de Deus, vem a partir da sua criatividade, da sua inventividade, da sua vontade de ganhar dinheiro, de ser socialmente aceito, vem da confiança que nós desenvolvemos uns nos outros e assim podemos ter relações comerciais viáveis, vem da nossa liberdade econômica de poder criar, vem de uma série de situações que a gente fez, mas tudo para poder mitigar essa maldade humana e essa desgraça que é essa vida aqui, para poder ter uma vida um pouco melhor, mas ainda assim ela é cheia de agruras, ela é cheia de cardos e abrolhos, né? Como diz o Gênesis, ela é cheia, isso aqui é um vale de lágrimas, como nós dizemos na oração do Salve Rainha. Então esse conteúdo revolucionário começa, vamos dizer assim, dentro da igreja, a partir da Revolução Francesa e toma ninho na França. E ele se desenvolve mais ou menos lentamente, até que ele ganha o seu apogeu ali depois com a influência da ideologia marxista. Ela também começa a contaminar os seminários na França. E na França também começa uma espécie de desenvolvimento econômico, começa a ter muitas fábricas, etc., e começa a ter movimentos operários. E nesses movimentos operários, alguns padres começam a fazer parte desses movimentos operários com conteúdo revolucionário e começam então a trabalhar com estes homens para, como eu posso dizer, modificar a sociedade mais uma vez, como eu digo, e fazer um mundo melhor. Ou seja, tem uma ideologia essencialmente revolucionária. Alguns padres fizeram isso muito bem, né? Alguns padres fizeram isso de boa vontade e não queriam destruir a igreja, etc. Outros o fizeram de fato pela revolução, né? Depois, esta experiência de muitos padres foi absorvida por seminários, por intelectuais, como por exemplo o padre Yves Congar, o padre Chenu, bem no comecinho do século XX, que foram depois até trabalhar no Concílio Vaticano II e tudo mais. Estes padres tiveram experiência com os padres operários, né? Porque eles acreditavam que eles não poderiam fazer teologia a partir da contemplação, mas deveriam fazer teologia a partir da história, ou seja, a partir das realidades terrenas, a partir da vida do trabalhador. Então eles trabalhavam com os padres, ficavam com os operários, ficavam em imersões nas fábricas e depois eles então, a partir disso, eles começavam a fazer sua teologia, etc. E obviamente que isso, por não ter o primado da contemplação e da verdade, acabou levando num cristianismo revolucionário, mas que ainda não tinha as categorias da teologia da libertação que nós conhecemos hoje, né? O que nós conhecemos hoje como teologia da libertação nada mais é do que uma junção da teologia, da filosofia e da leitura social econômica marxista, portanto alemã, tudo bem que lá era Prússia, etc., né, da alemã, e também do progressismo católico francês e belga, que veio da Universidade de Louvain, na Bélgica, né, e de alguns conventos dominicanos jesuítas na França, como o convento de La Tourette e o convento de Saint-Maximin, na França, que eram dos dominicanos, né. Então, junta-se a filosofia marxista revolucionária com a teologia progressista francesa. E aí cria-se grandes intelectuais católicos, por exemplo, de conteúdo marxista revolucionário, como, por exemplo, Emmanuel Morier, que escreveu um livro sobre personalismo e tinha a sua tese sobre personalismo, que embasou, por exemplo, isso lá nos anos 30. Isso foi embasar lá nos anos 62, aqui no Brasil, a criação da Ação Popular. O documento base de lançamento da Ação Popular aqui no Brasil, que foi escrito pelo Bentinho, se não me falha a memória, que era amigo de Frei Beto, foi um documento inspirado pelo padre Henrique Lima Vaz, com base no personalismo
de Emmanuel Mounier e também com um pouco de Hegel, uma grande confusão. Mas você veja que esses intelectuais franceses, que vinham com a carga revolucionária francesa, com também a filosofia revolucionária de Karl Marx, como Emmanuel Mounier, depois o Padre Lebret, que foi, por exemplo, que viajou muitas vezes aqui ao Brasil e teve desde os anos 40, teve profundas influências na vida de Plínio de Arruda Sampaio, que foi fundador do PT e depois do PSOL, candidato a presidente da República, aquele senhor muito magro, etc., que já morreu. O Plínio de Arruda Sampaio era filho, né, vamos dizer, espiritual direto desse catolicismo progressista do Padre Lebret. Outra tarefa de casa que eu quero dar para vocês aqui é ler o livro O Século do Nada, do Gustavo Corsão. Tem disponível na internet em PDF, esse livro não tem... É muito difícil achar uma edição dele hoje boa nas livrarias, então ou você compra em selo e paga caro, ou então você lê a sua versão online. E lá ele conta muitas histórias a respeito do Padre Lebret, que tinha um movimento chamado Economia e Humanismo, ou seja, Economia e Humanismo, na França, que era uma tentativa de acomodar a economia, o modelo socialista econômico com o modelo capitalismo hardcore, né? Capitalismo selvagem americano, que no fim das contas era só uma desculpa para você condenar o capitalismo e ter uma visão mais soft e menos crítica do comunismo, né? Tanto que o Padre Lebret foi responsável, até segundo o próprio Gustavo Corsão, por abrir o flanco dentro dos dominicanos em São Paulo e Belo Horizonte e permitir que eles se carregassem de conteúdo revolucionário e abandonassem a boa ortodoxia católica. Então, o Padre Lebret, Emmanuel Mounier, teve também Teilhard de Chardin com a sua teologia da história e essa visão de ecologismo, uma visão muito relativista das escrituras também foi outro. Tivemos me esqueci o nome dele aqui agora, o Teilhard de Chardin, o Lamennais também, que foi um grande progressista, que é um pouco mais antigo que esses. Tivemos o Jacques Maritain, que teve uma obra num período da sua vida que foi muito boa, falando sobre São Tomás de Aquino, mas por uns 20 anos da sua vida, 20 ou 30 anos da sua vida, de 1927 e 28 até 1960 e alguma coisa, 63, 64, bem ali no fim do Concílio Vaticano II, foi um período em que ele teve uma vida de produção revolucionária no seu catolicismo, né? E a prova disso é que ele se tornou, a partir de 1948, amigo pessoal do Saul Alinsky, que produziu aquele livro chamado Rules for Radicals, né? Regra para Radicais, que é um livro dedicado ao demônio, que ele chama de primeiro radical. E Saul Alinsky foi mentor, por exemplo, de Hillary Clinton, foi objeto de estudo do senhor Barack Obama, e ele que criou essa técnica política, uma das técnicas que ele ensinou, dentre outras, foi essa técnica política do uso de ONGs para fazer política e alterar a sociedade, causar revolução, né? Então, o Jacques Maritain, que fazia parte do movimento neotomista muito saudável, que tinha bons teólogos como Garrigou-Lagrange, Etienne Gilson, você tinha o Antoine Sertiange, que escreveu A Vida Intelectual, tantos outros que eram muito bons, mas o Jacques Maritain havia sido muito incensado, acredito eu, prematuramente pelo Garrigou-Lagrange, e acabou talvez crescendo demais o seu ego dentro da sua produção. Ele era um homem muito inteligente, trabalhava muito bem com teologia, com São Tomás de Aquino, tentou fazer algumas acomodações com São Tomás de Aquino e o surrealismo na arte, mas a partir da condenação de Pio XI, da Ação Francesa e da excomunhão de Charles Maurras na França, ele ficou muito chateado porque ele fazia parte do movimento e acabou começando a partir da Le Primaté du Spirituel, que era o seu livro, O Primado do Espiritual. Ele começa já a sinalizar à esquerda, até que ele escreve então o seu livro Humanismo Integral, e aí a sua visão sobre a igreja vira uma outra coisa, completamente relativizada, né, de que a igreja não deveria ter o protagonismo na sociedade, influenciar a cultura, a moral, a política, etc., de que deveria haver, como a igreja ensina, um reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acreditava, pelo contrário, que como a história não volta, é impossível nós voltarmos à pujança que a igreja tinha na Idade Medieval, porque ele foi adepto das teses progressistas, do não retorno da história, né, vamos dizer assim, e da inevitabilidade do progresso. Ele acreditava que a igreja deveria se adaptar ao mundo moderno e que a igreja deveria ser como que um fermento discreto. Essa é uma expressão muito maritaniana, né? A igreja deveria ser um fermento discreto, sem muita influência. E acreditava num cristianismo absolutamente democrático, pluralista e ecumênico, né? Muito numa visão quase nova era, só que com
muito mais elaborado, né? Então Jacques Maritain foi muito querido por essa gente, né? Esses são alguns dos teólogos que ajudaram a influenciar a criação da teologia da libertação aqui no Brasil e fora do Brasil. Então todo esse pessoal da França, da Alemanha, mas principalmente da França e da Bélgica, vieram de lá até o Brasil, ou os brasileiros daqui foram estudar lá e recolheram todo esse progressismo revolucionário, ou seja, volto a dizer, essa ideia de que a culpa não é do homem, mas é da estrutura social na qual ele está inserido, e esta ideia central de que é bom, é necessário e é possível fazer um mundo melhor, e isso está nas nossas mãos, ou seja, nós temos que fazer isso mediante a concentração de poder. Desculpem. Então, todo esse pessoal, a partir dos anos 30, começa a influenciar aqui, eu vou falar do caso brasileiro, né? Começa a influenciar os nossos seminários, os nossos conventos, as nossas universidades, reitorias, e começam a ensinar e criar jovens que muitos depois viriam se tornar intelectuais, como por exemplo o Hugo Asman, que é brasileiro e foi, junto com o Gutierrez, um dos principais autores da teologia da libertação. Publicou o livro no mesmo ano que Gustavo Gutierrez publica o seu livro em 71, sobre teologia da libertação. E é, talvez, no meu entendimento, um teólogo muito melhor que Gustavo Gutierrez, muito mais profundo. Tanto que, mais do que Gustavo Gutierrez, Hugo Asman é objeto de estudo do Bento XVI, à época cardeal Ratzinger. O Ratzinger escreveu em 1984 eu não digo um livro, mas um estudo longo chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, em que ele vai abordar vários aspectos ali, e um dos teólogos que ele dá mais atenção é Hugo Asman, pela sua capacidade de articular a teologia, a tradição católica e ressignificá-la com um conteúdo marxista para usar a igreja como mais um meio da revolução, né? Hugo Asman, para vocês terem uma ideia, isso admitido pelo próprio Marcelo Ridente na História do Marxismo do Brasil, ele estudou na escola de Frankfurt com Max Horkheimer e Theodor Adorno nos anos 60. Ele foi produzir o seu livro só nos anos 70. Então, teve muito tempo, durante o Concílio Vaticano II, e de tudo mais, para pensar no que fazer, né? Então, ele refletiu sobre as realidades, principalmente brasileiras, refletiu sobre aqueles jovens católicos que estavam se carregando de conteúdo revolucionário a partir desses seminários, a partir desses progressistas brasileiros que estudaram com os belgas e com os franceses, que criaram esses bandos de quadro político e depois montaram aqui no Brasil, ou melhor, instrumentalizaram e carregaram de conteúdo revolucionário para resolver a questão social a nossa ação católica aqui no Brasil, que foi pensada por São Pio X, que é um Papa Santo hoje, e depois incentivada por Pio XI, e que foi uma coisa muito boa no mundo inteiro. O problema é que ela foi carregada desse conteúdo revolucionário, da ideia de que era preciso resolver as questões sociais, e não de fato evangelizar as pessoas em primeiro lugar. Este é o ponto. Então, a questão não é você transformar as estruturas sociais. Não, meu filho, você tem que transformar as pessoas. Então não adianta você dizer assim, nós temos que mudar o mundo. Meu filho, é você que tem que mudar em primeiro lugar. Essa é a preocupação toda. Então, o anticonservadorismo na igreja começou assim, com esse núcleo de ideia, né? Obviamente, isso volta, para quem já leu O Jardim das Aflições, no começo do milenarismo cristão, etc., né? Eu estou fazendo a história mais recente porque o nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado, né? Mas O Jardim das Aflições do professor Olavo trata muito bem desse assunto da mentalidade revolucionária. Então, esses intelectuais vão lá na França, estudam, vêm aqui aos seminários, aos mosteiros, aos monastérios, aos conventos, etc., como o Convento da Serra, em Belo Horizonte, como o Convento de Perdizes em São Paulo, como a PUC, etc. E aí eles carregam todos esses jovens que estão vindo, surgindo de conteúdo revolucionário cristão. E então, e muitas vezes de conteúdo marxista explícito. E aí esses jovens, alguns se tornam intelectuais, como eu disse o caso do Hugo Asman, outros se tornam quadros políticos, como é o caso do Frei Beto, que conseguia e consegue até hoje, porque ainda vivo está, consegue articular muito bem o que os intelectuais dizem. Ele trabalha muito bem com o conteúdo dos intelectuais. E o Frei Beto é capaz de traduzir aquele conteúdo intelectual de calibre, né, e até filosófico, ele consegue pegar aquilo e traduzir numa linguagem para as massas. Isso é uma das coisas, uma das funções dos quadros políticos, é esta, ou seja, transformar uma corrente filosófica em ideologia e depois conduzir, obviamente, as massas, né? Então,
o anticonservadorismo na igreja só pôde acontecer, principalmente aqui no Brasil, em função disso, da adesão dessa ideia, da difusão dessas ideias dentro dos seminários, depois da construção desses quadros políticos que captaram dinheiro de fundações, captaram dinheiro de universidades, de fundos diocesanos, de algumas empresas, de movimentos sociais, e depois com a junção dos intelectuais, dos quadros políticos e com o dinheiro, ou seja, você tem a ideologia, a máquina política e o capital financeiro para fazer essa difusão, você então vai atrás das massas, você vai atrás do povo, que no caso, a partir dos anos 70, foram as comunidades eclesiais de base, e aí você consegue fazer com que esse pensamento que era marginalizado na igreja, não tinha grande expressão, se tornasse o pensamento corrente e a doutrina oficial, entre aspas, da Igreja Católica, aqui na América Latina, em praticamente 12 países. Né? O próprio Frei Beto, neste livro aqui, que foi um livro escrito por um mexicano chamado Federico Mugenburg, é um livro que está em espanhol, chamado L'Otra Iglesia Impossível. Ele pega um discurso de Frei Beto em 2012, num Congresso Continental de Teologia, na Universidade Jesuíta de São Leopoldo, 7 a 11 de outubro. Há um pequeno trecho aqui no discurso do Frei Beto que diz o seguinte: foram muitos líderes das comunidades de base que formaram os movimentos sociais, os que formaram movimentos sociais e políticos que mudaram e seguem mudando o perfil da região. Sem estes movimentos marcados pela teologia da libertação, não teríamos Chaves, Lula, Mujica, Morales, Correia e todo esse processo de resgate ou conquista da soberania latino-americana. Ou seja, ele reconhece aqui que não só esses 5 presidentes aqui, mas tantos outros que nós tivemos na América Latina, Dilma, aqui não se incluiu o Maduro, não se inclui lá a Kirchner na Argentina e tantos outros, como é o nome dela, do Chile, esqueci o nome dela, a Bachelet, né, Michelle Bachelet também no Chile, Daniel Ortega na Nicarágua, faltam tantos aqui que ele citou. Mas ele reconhece que isso é fruto da teologia da libertação. Estes governos de esquerda, diz Frei Beto, com certa heterogeneidade entre si, podem ser chamados de democrático-populares. Né? Democrático-popular como o governo de Cuba, por exemplo. Né? O modelo que se caracteriza por manter a independência, ao menos em palavra, frente à ação imperialista dos Estados Unidos. Então você veja que o problema é a ação imperialista de um país. Ele bota a culpa, né? Ou a necessidade de se instaurar um governo socialista aqui, a culpa no imperialismo americano. Porque esses governos são solidários à unidade latino-americana do Caribe, incluindo Cuba. Este modelo socialista é uma novidade, e ao interior dessa novidade nós temos uma semente que foi plantada por uma teologia da libertação através das comunidades eclesiais de base. Ou seja, ele reconhece que a implantação se deu, em última análise, pelas comunidades eclesiais de base. E aí ele diz que este processo se deu no Brasil pela convergência de 3 fatores na década de 60. Diz ele: comunidades eclesiais de base, a inserção de militantes de esquerda, movimentos sociais, até aqui grupos pastorais, etc., CUT, e depois do método educativo de Paulo Freire. Então o Frei Beto reconhece que o Paulo Freire teve um papel importantíssimo, porque o método Paulo Freire foi usado no movimento educacional de base, que começou em 61 aqui no Brasil pela CNBB. Só foi possível... aliás, deixa eu voltar aqui. Em 61, então, isso é importante mencionar aqui, em 61 a CNBB cria um movimento educacional de base na Igreja Católica que vai educar o homem do campo, vai alfabetizá-lo. E a CNBB escolhe como método educacional o método Paulo Freire, que é o método revolucionário, que na verdade não é um método, é só um processo de conscientização popular. E para cuidar desses grupos que iriam aprender através da rádio, em pequenos grupos, ligas camponesas, sindicatos rurais espalhados por todo o Brasil, para cuidar destes pequenos grupos, eles iriam utilizar então jovens que estariam dispostos e que estariam pulverizados por todo o país para poder cuidar desses grupos. E os jovens que estavam dispostos a cuidar disso e que a CNBB arregimentou eram jovens da antiga ação católica, da antiga juventude universitária católica, que depois tinham se tornado a ação popular. Ou seja, a CNBB pega um grupo revolucionário, marxista, socialista, pleno de cristianismo progressista, e os coloca para tocar o método Paulo Freire e educar o homem do campo. E a partir daí, então,
que surgem as comunidades eclesiais de base, que foram aglutinadas e organizadas por alguns padres franceses, junto com o Frei Beto, a partir dos anos 74, em Vitória, no Espírito Santo. Né? Então, foi o meio de difusão. O método Paulo Freire foi a pílula que conseguiu distribuir por todo o Brasil o conteúdo do cristianismo revolucionário. Então você veja que esse anticonservadorismo dentro da igreja católica só foi possível por causa daquelas ideias antigas da Revolução Francesa que perduraram lá e depois foram reanimadas e melhoradas, e inclusive expandidas pela filosofia marxista, e depois, com o romantismo do século XIX, ganharam uma espécie de... ganharam outros feixes, e então ela teve o seu ápice ali no começo do século XIX, na França e na Bélgica, principalmente na Universidade de Louvain, onde inclusive estudou Gustavo Gutierrez, e aí aquilo, após o Concílio Vaticano II, que infelizmente não condenou culturalmente o comunismo, e deveria tê-lo feito, aquilo já tinha passado para os conventos brasileiros, para as universidades, aquilo criou um monte de quadro político e intelectual aqui no Brasil, esses quadros políticos com dinheiro foram através das massas, e o estrago, a partir dos anos 70, já estava feito aqui no Brasil, e quando lança-se o PT nos anos 80, a partir da sugestão também de Frei Beto a Lula, no ABC Paulista, e a tantos outros ali que estavam, o PT, com a base da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, torna-se quase que imediatamente o partido mais popular do Brasil, justamente porque ele já vinha com todo o pessoal da comunidade eclesial de base, da Ação Popular, os antigos participantes do movimento educacional de base da CNBB. Então não é exagero a gente falar que a CNBB é mãe do PT. Né? Então, que esta aula sirva para a gente perceber a magnitude de um movimento revolucionário, o quanto tempo ele leva para acontecer. Né? Vamos aí excluir toda a pré-história da teologia da libertação e pegar só a sua raiz mais recente de 1920 e ver que essas pessoas começaram a chegar no poder de fato nos países quando foi os anos 90. Mas aqui no Brasil foi em 2002 com o Lula. Portanto, foram 82 anos de briga cultural. E se nós, conservadores, acreditamos que este é o melhor modo de encarar a vida como conservadores, nós não podemos acreditar que chegando... Não podemos acreditar, não. Nós sabemos que não dará certo, por exemplo, o Bolsonaro no poder, para mudar a situação. O Bolsonaro não vai mudar a situação sozinho. E o Estado não é função do Estado fazer isso. O Estado, sim, na minha concepção, deve facilitar e estimular a guerra cultural. E também fazer oposição cultural aos comunistas. Mas se não houver um movimento intelectual como houve em 1920, 30 e 40 aqui no Brasil, para nós temos que fazer o serviço contrário do que eles fizeram. Ou seja, nós temos que absorver a teologia da libertação com toda a sua carga, nós temos de superá-la e transformar a igreja. Né? Só fazendo assim nós vamos fazer, mas nós precisamos estudar e saber do que é que nós estamos falando para poder absorver. Se eu não sei o que é a teologia da libertação, de onde ela veio, quem são os seus principais teóricos, suas teses, etc., e eu não conseguir absorver isso, nós nunca vamos superar este problema. Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, porque a gente tira um padre aqui, no dia seguinte vem outro. Tiramos um bispo daqui, no dia seguinte vem outro. Então, se você, conservador, que está assistindo isso aqui, quer ter uma vida conservadora séria, você quer levar a sério a sua vida, você quer preservar aquilo que é bom, aquilo que nós amamos, você quer fazer mudanças individuais, pequenas, locais, você acredita que nós não podemos depender inclusive do governo para fazer isso, você precisa de fato estudar o problema e ser parte da solução onde você puder e como você puder. Eu espero que esta aula tenha sido um estímulo a você compreender a magnitude de um problema que, se não fosse esse aspecto revolucionário que se infiltrou dentro da Igreja Católica, diga-se de passagem, porque é condenado pela Igreja também, se não fosse este movimento, nós não teríamos uma América Latina tão vermelha, tão infiltrada e tão revolucionária. Né? Então, eu contei a história contrária, né? Eu poderia ter contado uma história boa para ensiná-los, mas um exemplo errado, ou seja, aquilo que aconteceu de ruim, vai nos servir de contraste para a gente aprender o que de fato é bom. Então, por favor, se você tem alguma ideia
ou você ainda acha que é possível fazer um mundo melhor, que isso é necessário, que isso é bom, abandone essa ideia, porque isso não tem fundamento nenhum. Eu espero que os outros palestrantes e os outros professores aqui também ajudem você a encarar esse problema de maneira séria, tá? Eu dei algumas dicas de livros aqui e textos para você, eu espero que você leia como tarefa aqui deste congresso, tá bom? Eu sou muito exigente com isso, hein? Por favor. Muito obrigado. Mais uma vez, que Deus os abençoe. Fiquem de olho, tá bom? Abraço.